Os meus amigos pedem-me muito conselhos sobre leitura, sobre pronto, como é que eu posso começar a ler, quais são os primeiros livros que tu me aconselhas a ler, porque de certa forma eu sou alguém que gosta muito de ler, eu amo ler, ok? As pessoas que me acompanham sabem muito disso. Então eu fiz esse vídeo no intuito de pronto, partilhar aqui com vocês cinco aspectos, né, na minha humilde opinião e segundo a minha experiência, que as pessoas que pretendem começar a ler, como também as pessoas que já leem, podem levar em consideração para que de certa forma tu mantenhas aquele que é o teu performance, né, sobre esse mundo da leitura e de informações e por aí fora. Eu gostaria primeiramente de partilhar com vocês, né, para que vocês de certa forma também possam ver quais foram os motivos que me fizeram ler, né? Eu acredito que de certa forma isso fará mais sentido para vocês começarem a ler também. Eu comecei a ler em 2022, final de 2022, mas não de uma maneira tão recorrente, séria. Mas quando aproxima-se o 2023, então eu coloco uma meta de ler 12 livros, 12 livros. E esse foi o ano que me ensinou muito sobre a leitura. Mas eu não vou entrar muito em detalhes porque aqui eu quero simplesmente vos aconselhar, perdão, vos aconselhar a ler e vos aconselhar sobre quais são os principais fatores, porque é que vocês devem ler, quais são os resultados que vocês vão ter com isso e por aí fora. Prontos, né? Eu tive a oportunidade de poder ganhar concurso, prontos. Fui convidado para poder ser membro de associações após eu ter feito algumas apresentações. E não só, fui também convidado para eventos tanto nacionais quanto internacionais. Acredito que aí esteja a aparecer alguns vídeos para vocês, só para vocês terem uma mínima noção. E é por isso que eu aconselho as pessoas a lerem, porque a leitura, pronto, o meu pai às vezes dizia, a leitura abre-te a mente, né? Da mesma forma que o livro fechado é como se fosse uma mente fechada, quando tu abres o livro, então tu passas a ter mais visão sobre o mundo, passas a entender mais sobre o mundo. Então, muito provavelmente tu que ainda não lês, devas pensar de uma maneira a julgar, por exemplo, isso realmente não traz nenhuma diferença na minha vida, mas realmente traz, ok? Então, cá vão os cinco aspectos que eu mesmo até os levo em consideração e eu mesmo criei para que, de certa forma, eu consiga ajudar o máximo de pessoas possíveis a entrarem nesse mundo da leitura. E eu incentivo muitos meus amigos. Não é à toa que eles me pedem, Silvio, por favor, me dê aqui alguns conselhos e por aí fora. Então, o primeiro é nada mais nada menos que comece a ler livros que você gosta, ou seja, de assunto que tu gostas, né? É muito óbvio e muito fácil tu começares a adicionar o livro com algo que tu gostas. Por exemplo, eu quero aprender inglês. Ok, tu queres aprender inglês. Então o que é que eu posso fazer? Leia livros em inglês. Ok? Tu queres começar a falar inglês, só que tu não gostas da leitura. Então como é que eu posso começar a ler? Adiciona a leitura com alguma coisa que tu gostas. Isso é muito óbvio, não vou até entrar em detalhes. O segundo que é nada mais nada menos, leia com a mente aberta. Isso é muito importante, muito importante. Por quê? Porque as pessoas quando começam, principalmente aquelas que já leem conteúdos, que as mesmas pessoas que estão a ler aquele conteúdo já têm alguma base, isso já também já aconteceu comigo e pronto, até hoje acontece comigo. Tu vens com uma base, tu vens com um conhecimento sobre aquele determinado assunto e acontece que muitas das coisas que tu lês não fazem sentido para ti. Está tudo bem, não tem nada de mal nisso, está tudo bem. Mas é importante que tu, nesse processo, nessa trajetória da leitura, mantenhas uma mente aberta, uma mente acolhedora, para que tu consigas perceber qual é o ponto de vista do escritor, percebes? Se tu começares a julgar o livro já muito cedo, então tu não vais conseguir perceber o que é que ele realmente está a tentar explicar. Porque se calhar ele só está a tentar explicar algo, mesmo que seja o mesmo conteúdo, mas numa perspectiva ou num ponto de vista diferente do teu, que se calhar faça sentido. Então é muito importante que, antes de tu julgares o livro, o conteúdo, é importante que tu, primeiramente, prontos, né? Leas o livro, de uma mente aberta, depois no final analises realmente se aquilo de facto faz sentido para ti ou não. O terceiro é tenha um pensamento autocrítico. Esse aqui é como se fosse um paradoxo com o segundo, que é leia com a mente aberta. Por quê? Porque
você não pode concordar com tudo que tu lês no livro. Eu sei, né, que pronto, o livro normalmente as pessoas têm como algo que, digamos assim, o que está no livro é o que está certo. Muitas das vezes não. Por isso é que é importante que nós pesquisemos sobre um determinado assunto. Ok? Então é importante que tu mantenhas um pensamento autocrítico e te questiones: será mesmo que isso faz sentido para mim? Será que o que ele está a dizer, pronto, é realmente verdade? É necessário que nós mantemos, pronto. Depois me corrija aí nos comentários. É necessário que nós mantemos, de certa forma, um pensamento autocrítico, porque isso também ajuda-nos, de certa forma, a julgar as coisas, mas com, digamos assim, tem algo que dizem opiniões construtivas, algo assim. Pronto. Mas acho que vocês vão pegar o point. Yeah? O quarto, leia livros de acordo à tua realidade. Ou seja, leia livros se baseando naquilo que tu estás a viver. Por quê? Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de ler livros simplesmente daquilo que faz parte do seu campo de conforto. Só que é importante que tu também te adaptes em outros estilos de livros e outros temas de livros para que de certa forma tu consigas associar à tua vida. Por exemplo, vamos supor que tu queres fazer um curso de inglês, de língua. Se tu, de certa forma, começares a ler um livro que fala, um livro de expressão inglesa, praticamente tu não estás simplesmente a ter informação, mas tu estás a usar essa situação como vantagem para que de certa forma você consiga, ou seja, para que de certa forma você também não dependa muito das outras pessoas. Há pessoas que dependem muito das outras sem saber que o livro é se calhar a maneira mais barata de você aprender uma coisa e de te tirar da situação onde você está. Okay? Então é importante que mesmo que tu leas livros pronto, de assuntos que tu gostes, é importante que também tu abras mão de outros livros, de outros temas, para que não só te informe, mas que de certa forma tu usas aquela informação para que tu possas sair da situação onde tu estás. Okay? Então, isso aqui também é muito importante. Já o quinto, que é algo que eu muito uso, é mantenha o hábito da leitura. Okay? Se algo que é difícil na trajetória dessa jornada da leitura é realmente tu manteres o hábito da leitura. Okay? Eu leio no mínimo 5 páginas por dia, no máximo 30 páginas. Porém, em média, eu leio 25 páginas por dia. Mas o que é que eu faço? Como eu quero manter o meu hábito da leitura, tem vezes que quando eu não tenho vontade de ler, o que acontece muito com as pessoas que já leem, tem vezes que tu não acordas no mood, tem vezes que tu simplesmente não queres abrir um livro. E isso é muito normal. Ninguém fica sempre no ápice da produtividade todo o tempo. Então o que é que eu faço? Eu leio o mínimo de páginas possíveis para que eu não quebre o meu hábito da leitura. Ok? Não importa se eu estiver cansado, se eu estiver triste, se eu estiver mal-humorado, pronto. Eu tento sempre ler no mínimo 5 páginas por dia para não quebrar o hábito. Mas se tu te obrigares a ler o máximo de páginas que tu normalmente lês por dia, isso também vai te prejudicar, porque tu não tens vontade de ler. E uma vez que tu não tens vontade de ler, tu não vais prestar atenção no que tu estás ali, tu não vais perceber o livro. E se tu não perceberes 20, 30 páginas, isso já é algo crítico. Por quê? Porque tu não vais perceber praticamente o resto do livro. Ok? O que é que eu faço? Pronto. Eu sacrifico o número de páginas não percebidas, que são 5 páginas, o mínimo de páginas que eu leio por dia, pelo meu hábito da leitura. Então eu prefiro manter um hábito da leitura e sacrificar pelo menos 5 páginas não percebidas. Mas porque isso de certa forma faz com que eu continue a ler e depois o que eu faço é simplesmente voltar naquelas outras páginas para que eu de certa forma consiga perceber o que é que realmente o livro está a dizer. Então esses são os conselhos que eu dou. Eu espero realmente que algum deles faça sentido para vocês e espero que vocês partilhem com aqueles que também prontos falam com vocês: quero um livro, me recomende algo, quais são os primeiros passos que eu devo tomar. Espero que realmente isso vos ajude e é isso. Muito obrigado por assistirem e peace out.